Pense por um momento. Você já se encontrou em uma situação onde parecia não haver saída? Onde o medo e a incerteza tomavam conta do seu coração? E se eu te dissesse que, em momentos como esse, Deus está sempre presente, preparando algo grandioso? Imagine ser chamado para uma missão que parece impossível, mas saber que a vitória está garantida porque Deus está no controle. Hoje, eu vou revelar uma história de coragem, fé e transformação que pode mudar a sua vida. A última parte será a mais poderosa de todas, e você não vai querer perder. Olá, queridos irmãos em Cristo, ou amados filhos de Deus, o Senhor Jesus está com todos nós. Eu sou Fernando e é com grande alegria que vos saúdo aqui no canal Orações para Sempre. Antes de iniciarmos nossa jornada, quero profetizar bênçãos e vitórias sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e de todos os que estão ao seu redor. O Senhor tem algo maravilhoso para você, e ao final deste vídeo você vai sentir a presença dele de maneira muito especial. Hoje vamos falar sobre um dos livros mais fascinantes da Bíblia, o livro de Ester, e como Deus usa pessoas em momentos cruciais da história. A história de Ester é uma verdadeira lição de fé, coragem e intervenção divina. Ao longo deste vídeo, vamos descobrir como Deus pode usar até mesmo situações que parecem desafiadoras para cumprir seus propósitos. Mas antes de começarmos, quero convidar você a fazer algo muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal Orações para Sempre, inscreva-se agora, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião. Este conteúdo tem o poder de transformar a sua forma de ver o mundo e, mais importante, de compreender a ação de Deus em sua vida. O que você vai descobrir aqui pode mudar tudo, então fique conosco até o final. Agora, antes de mergulharmos nas profundezas do livro de Ester, quero convidá-lo a elevar seu pensamento a Deus. Feche os seus olhos e vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento, por tuas bênçãos imensuráveis e pela tua palavra, que é fonte de vida para todos nós. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações e mentes para compreendermos tua palavra com clareza e sabedoria. Que a tua presença seja tangível em nossa vida e que possamos sempre confiar em teu plano divino, mesmo quando não entendemos os caminhos. Em nome de Jesus, amém. Agora, com o coração preparado, vamos começar. O livro de Ester, que encontramos no Antigo Testamento, conta a história de uma jovem judia que, contra todas as probabilidades, se torna rainha do Império Persa. Mas o que torna essa história tão poderosa não é apenas o fato de ela ser escolhida para um cargo de grande influência. O que é verdadeiramente impressionante é como Ester foi usada por Deus em um momento crítico para salvar o seu povo, o povo de Israel. Ester, como muitos de nós, não escolheu sua situação. Ela não escolheu ser órfã, nem ser levada para um império estrangeiro. Ela não escolheu se tornar parte do harém do rei Assuero, mas como veremos, Deus usou até mesmo essas circunstâncias aparentemente desfavoráveis para cumprir um plano muito maior. O que isso nos ensina é que Deus nunca está longe, mesmo quando não entendemos o porquê das situações que vivemos. A história começa com o rei Assuero, que governava um vasto império. Após um grande banquete, o rei convoca sua esposa, a rainha Vasti, para se apresentar diante de seus convidados, mas ela se recusa. Essa atitude leva à sua desonra, e como resultado, ela é deposta. Isso cria uma vaga no trono de rainha, e é nesse momento que Ester entra em cena. Ela não era rica, nem de uma família de grande destaque, mas sua beleza e caráter a tornaram uma das favoritas do rei. O que muitos não sabem é que Ester era judia, e, portanto, seu povo estava em grande risco. Havia um homem chamado Amã, que por sua própria inveja e orgulho, arquitetou um plano para exterminar todos os judeus do império. Quando Ester soube disso,
Ela se viu diante de uma escolha que mudaria sua vida e a história de seu povo para sempre. O que ela faria? Silenciar diante da ameaça ou agir para salvar os outros, mesmo colocando sua própria vida em risco? A coragem de Esther é algo que devemos meditar profundamente. Ela não se deixou dominar pelo medo. Ela confiou que, se Deus a havia colocado em uma posição de influência, Ele também daria forças para cumprir a missão. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: o que estamos fazendo com as oportunidades que Deus nos dá? Esther teve coragem de se levantar quando tudo parecia perdido, e isso não foi por acaso. Deus sempre tem um propósito para cada situação, e mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas ou sem sentido, Ele está trabalhando nos bastidores. A história de Esther nos mostra como o Senhor é soberano sobre todos os acontecimentos e como Ele pode usar até mesmo os momentos mais difíceis para glorificar o seu nome. Enquanto avançamos nessa história, quero que você reflita: em quais momentos cruciais da sua vida você pode ter sido chamado por Deus para fazer a diferença? Esther teve coragem de agir quando seu povo estava prestes a ser destruído. E Deus usou essa coragem para salvar vidas. E assim como Esther, Deus também pode usá-lo em momentos cruciais da sua vida para cumprir os seus planos, mesmo que você não compreenda totalmente o que está acontecendo. Agora, eu convido você a refletir sobre isso. O que você faria se estivesse no lugar de Esther? Você confiaria em Deus para agir, mesmo quando a situação parece impossível? Deixe nos comentários a sua opinião. E se você ainda não se inscreveu no canal Orações para Sempre, faça isso agora. Estamos apenas começando a entender como Deus usa as nossas vidas de maneiras poderosas e transformadoras. Como vimos, Esther se viu em uma posição inesperada, sendo levada para o palácio do rei Assuero, sem escolha, sem saber qual seria o destino que a aguardava. Mas ela não sabia que Deus a havia colocado ali por um motivo muito maior. Em um momento de crise, quando a vida de seu povo estava em jogo, ela se levantou, com fé e coragem, para fazer a diferença. A história de Esther nos ensina que Deus tem um propósito para nossas vidas, mesmo quando as circunstâncias parecem ser adversas. Muitas vezes não compreendemos os caminhos que Ele nos guia, mas como Esther, devemos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Deus nunca nos coloca em situações difíceis sem uma razão. Ele sempre tem um plano perfeito, e o que precisamos fazer é confiar nele, mesmo quando as coisas não parecem fazer sentido. É importante notar que Esther, antes de tomar uma decisão importante, pediu aos seus parentes e amigos que orassem e jejuassem por ela. Ela sabia que não poderia agir sozinha e que sua força vinha de Deus. Em Esther, capítulo 4, versículo 16, ela diz: Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu também e as minhas criadas jejuaremos da mesma sorte, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, perecerá. Essa oração e o jejum foram um passo crucial na sua jornada. Eles mostraram sua dependência de Deus e sua confiança de que Ele a guiaria na direção certa. Às vezes, somos chamados por Deus para agir em momentos cruciais, mas é fácil ficarmos inseguros ou temerosos. No entanto, Esther nos ensina que a oração e a fé são ferramentas poderosas quando estamos diante de desafios. Como ela, devemos buscar a ajuda de Deus em nossas dificuldades, confiando que Ele nos dará a força necessária para cumprir a sua vontade. Ao seguir adiante com sua missão, Esther tomou uma decisão corajosa, e sua atitude de fé foi acompanhada de ações práticas. Ela sabia que, para salvar seu povo, teria que se apresentar ao rei de uma forma ousada e incomum. Lembre-se de que, na época, a lei do Império Persa dizia que ninguém poderia se apresentar ao rei sem ser chamado, sob pena de morte.
Esther sabia dos riscos, mas ela confiava em Deus e sua coragem a levou a agir. Em Esther, capítulo 5, versículo 1, vemos que Esther se apresenta ao rei e o resultado é surpreendente. O rei, ao vê-la, estende o cetro para ela, um sinal de aceitação e favor. Isso foi uma manifestação da graça de Deus. O coração do rei foi tocado e ele se dispôs a ouvir a petição de Esther. Ela então fez um pedido, pedindo ao rei e a Hamã que comparecessem a um banquete que ela havia preparado especialmente para eles. Aqui vemos uma estratégia de Esther. Ela não pediu diretamente a sua salvação e a do seu povo, mas criou uma oportunidade para conversar com o rei de maneira tranquila, sem pressa. Ela sabia que em tempos de crise é importante ser sábio e cauteloso, confiando sempre que Deus guiará nossos passos. Mas a história de Esther não é apenas sobre ela. Ela é uma história de como Deus usa as pessoas em momentos cruciais, mas também é um lembrete de que as nossas ações têm um impacto no coletivo. Deus usou Esther, mas ela não agiu sozinha. Ela foi apoiada por Mordecai, seu primo, que teve um papel essencial em orientá-la e incentivá-la a se levantar por seu povo. Em Esther, capítulo 4, versículo 14, Mordecai diz a Esther: "Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste à realeza?" Essa frase carrega um peso profundo. Mordecai lembra Esther que ela foi colocada naquela posição por Deus e que agora era o momento de agir. Muitas vezes podemos nos perguntar: por que estou onde estou? Qual é o propósito de Deus para minha vida? A resposta muitas vezes pode ser encontrada em momentos cruciais, quando somos chamados a fazer algo grande, algo que está além de nós mesmos. Pode ser que você se encontre em uma situação difícil, ou talvez você tenha sido colocado em uma posição de influência, mas seja qual for o seu caso, saiba que Deus tem um plano. Ele pode usá-lo para realizar grandes coisas, assim como usou Esther para salvar seu povo. Esther não tinha o poder, nem a influência de um rei, mas ela tinha algo muito mais valioso. Ela tinha a presença de Deus. E é isso o que devemos sempre lembrar. Em qualquer situação, Deus está conosco. Não importa quão grande ou pequena seja a nossa posição, o que importa é que Deus pode usá-la para cumprir o seu plano. Agora, o que podemos aprender com essa parte da história? A primeira lição é que, quando estamos em momentos cruciais, precisamos buscar a Deus em oração e jejum, assim como Esther fez. Precisamos depender dele e confiar que ele nos dará a sabedoria e a coragem para agir. A segunda lição é que, em tempos de crise, devemos ser sábios e estratégicos e não agir apressadamente. Como Esther, podemos ser ousados, mas também precisamos ser cautelosos e buscar a orientação de Deus em cada passo. E por último, a terceira lição é que as nossas ações podem ter um impacto além de nós mesmos. Como Deus usou Esther para salvar um povo inteiro, Ele também pode nos usar para fazer uma diferença significativa no mundo ao nosso redor. Agora, eu quero saber de você. Qual é o momento crucial que você está vivendo? Você tem confiado em Deus para guiá-lo, assim como Esther confiou? Deixe seu comentário abaixo, pois queremos orar juntos por você. E se você ainda não se inscreveu no canal Orações para Sempre, aproveite para fazer isso agora, pois estamos apenas começando a explorar as maravilhas da história de Esther e como ela se aplica à nossa vida. Nos capítulos anteriores da história de Esther, começamos a ver como Deus a usou em um momento crucial. Ela, uma jovem judia, foi colocada em uma posição de grande poder e influência. Contudo, sua verdadeira força não estava em sua posição social, mas na sua confiança inabalável em Deus, que a guiou a tomar decisões ousadas e sábias. Mas a história de Esther ainda reserva grandes momentos, que são verdadeiramente poderosos e podem mudar a nossa compreensão de como Deus age em nossas vidas. Vamos continuar a jornada. Como vimos, Esther tomou a ousada decisão de se apresentar diante do rei Assuero, sem ser chamada.
Ela confiou que se Deus estivesse com ela, ele abriria o caminho. Quando o rei a recebeu favoravelmente, estendendo seu cetro, Ester soube que tinha a oportunidade de interceder em favor de seu povo. Mas ela não se apressou. Ela preparou um banquete, convidando o rei e Amã, o principal inimigo dos judeus, para que, naquele momento, pudesse fazer seu pedido de forma estratégica. E aqui, vemos um ponto crucial da história de Ester: a sabedoria divina. Ester sabia que não seria sábio fazer um pedido direto de imediato. Em vez disso, ela usou a oportunidade para criar um espaço de diálogo, onde ela poderia se expressar sem pressa e sem que fosse vista como uma ameaça. Ela sabia que precisava do favor do rei, mas, mais importante ainda, sabia que só poderia contar com a intervenção divina para realizar aquilo que parecia impossível. Quando o rei e Amã se sentaram para o banquete, o rei perguntou a Ester o que ela desejava. Em vez de dar uma resposta imediata, Ester novamente demonstrou sabedoria ao adiar seu pedido, dizendo: "Se for do agrado do rei, venha amanhã ao meu banquete e lá farei o meu pedido." Ester 5:8. Isso revelou uma estratégia brilhante, pois Ester não estava apenas construindo confiança, mas também estava dando tempo para que Deus agisse, movendo os corações e preparando o cenário para a intervenção divina. O que podemos aprender com isso? Primeiramente, que muitas vezes Deus nos guia a agir com sabedoria e paciência. Não precisamos correr para tomar decisões precipitadas, mas podemos confiar que Deus abrirá as portas no tempo certo. O Senhor é fiel para nos guiar e nos dar a estratégia certa, exatamente no momento que precisamos. Como Ester, precisamos estar atentos ao mover de Deus. E, em vez de agir por impulso, devemos confiar que Ele tem o controle de todas as circunstâncias. Nesse ponto da história, vemos também o papel de Hamã, o homem que se levantou contra os judeus, movido por inveja e orgulho. Ele havia sido promovido a uma posição de grande poder, e todos se curvavam diante dele, exceto Mordecai, primo de Ester. Isso gerou uma ira profunda em Amã, e ele decidiu não apenas punir Mordecai, mas exterminar todo o povo judeu do Império Persa. Amã orquestrou uma trama cruel, pedindo ao rei que autorizasse a aniquilação dos judeus. Quando Mordecai soube do plano, ele procurou Ester, implorando-lhe que usasse sua posição para interceder por seu povo. E foi aí que a fé e a coragem de Ester brilharam com toda a sua intensidade. Mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida, Ester decidiu agir. Ela confiou em Deus e pediu que todos os judeus em Susã jejuassem e orassem por ela antes de se apresentar ao rei. Ester sabia que ela não poderia enfrentar essa situação sozinha. Ela precisava do poder de Deus, e a oração e o jejum eram o meio de buscar a intervenção divina. Isso nos ensina que, quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis, devemos buscar a ajuda de Deus e de nossa comunidade de fé. Em momentos de crise, não devemos nos isolar, mas unir forças em oração e jejum, para que Deus nos dê sabedoria e força para agir. O rei Assuero, ao saber da trama de Amã, teve o coração tocado e, em um momento de reviravolta, acabou ordenando que Amã fosse enforcado, e não Mordecai, como Hamã havia planejado. Deus, em sua infinita sabedoria, usou Ester para virar completamente o jogo. Ela intercedeu, e Deus respondeu de maneira extraordinária, livrando seu povo de um destino trágico. Aqui vemos outra lição fundamental. Deus não apenas nos dá a oportunidade de agir, mas Ele também nos dá o poder de transformar as situações mais difíceis. O que parecia ser um plano de destruição para o povo de Deus se transformou em um grande triunfo. Amã, que se levantou contra os judeus, acabou sendo destruído pela própria trama que havia planejado. Deus virou a situação, e Ester foi usada como um instrumento de bênção e salvação para seu povo.
No capítulo 8, vemos que depois de Amã ser derrotado, o rei Assuero autorizou que os judeus se defendessem, e isso resultou na salvação de muitas vidas. Não só isso, mas Mordecai foi elevado a uma posição de grande honra, e o povo judeu foi restaurado em sua dignidade e poder. Foi uma verdadeira reviravolta, e tudo isso aconteceu porque Ester foi disposta a agir, confiando em Deus e colocando sua sabedoria acima de tudo. O que podemos aprender com isso? A principal lição é que quando confiamos em Deus, Ele pode transformar qualquer situação, não importa quão impossível ela pareça. Deus tem o poder de reverter circunstâncias e de fazer com que até mesmo o mal se volte contra aqueles que tentam nos prejudicar. Quando confiamos no Senhor, podemos ter a certeza de que Ele lutará nossas batalhas e nos dará a vitória. Agora, eu quero que você reflita sobre algo muito importante. Em que áreas da sua vida você precisa confiar mais em Deus? Você tem sido cauteloso e paciente, como Ester, esperando pelo momento certo para agir? Ou você tem agido por impulso, sem buscar a direção de Deus? Eu quero que você compartilhe nos comentários as suas experiências e desafios. E, se você ainda não se inscreveu no canal Orações para Sempre, inscreva-se agora, porque temos muito mais para compartilhar. Deus está com você, e assim como Ele esteve com Ester, Ele também está com você em momentos cruciais da sua vida. Quando você se coloca nas mãos de Deus, Ele usará você de maneira poderosa para cumprir seus planos. Eu quero encorajar você a confiar, a orar e a esperar pacientemente pelo mover de Deus. Ele nunca falha. Ao chegarmos a este ponto da história, vemos que a coragem e a sabedoria de Ester resultaram em uma grande vitória para o povo judeu. Mas a história de Ester não termina com a destruição de Amã e a salvação do povo. Há algo muito mais profundo em jogo aqui, algo que Deus estava fazendo por meio dessa mulher corajosa, e algo que continua a impactar as nossas vidas até hoje. Vamos continuar a explorar o que Deus fez e como Ele usa as circunstâncias para trazer uma transformação completa. Após a queda de Amã e a restauração do povo judeu, vemos que o rei Assuero, através de um decreto, permitiu que os judeus se defendessem contra aqueles que queriam destruí-los. Em Ester, capítulo 8, versículo 11, disse que o rei deu aos judeus em todas as cidades do império a permissão de se defenderem e se vingar dos seus inimigos. O decreto foi uma reversão total da sentença anterior de exterminação. O povo de Deus agora estava livre para se proteger, e sua sobrevivência não só foi garantida, mas também a honra e a posição de Mordecai foram restauradas. Esse é um momento crucial na história de Ester, pois vemos a intervenção divina de uma maneira poderosa e palpável. Quando o inimigo se levanta contra nós, Deus pode transformar tudo, restaurando a nossa posição e trazendo a vitória em nosso favor. O que parecia ser o fim para os judeus se transformou em um novo começo. A situação foi revertida, e o povo judeu agora não apenas sobreviveu, mas também teve a oportunidade de se afirmar com força e confiança. Essa reviravolta nos lembra de que, mesmo quando estamos em situações extremamente difíceis, Deus tem o poder de reverter a situação. Ele pode transformar o mal em bem, e aquilo que o inimigo planejou para nos destruir pode ser usado por Deus para nos levantar. Como vimos em Ester, o mal que Amã havia planejado para o povo de Deus se virou contra ele, e por meio de Ester, Deus trouxe a salvação. Além disso, podemos ver o papel da perseverança e da fidelidade de Deus em toda a história. Embora os judeus estivessem em um momento de grande aflição, Deus não os abandonou. Ele usou Ester para dar uma mensagem de esperança, não apenas para a sua geração, mas para todas as gerações subsequentes. O que podemos aprender com isso? Que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus nunca abandona os seus filhos. Ele é fiel para cumprir suas promessas, e podemos confiar que Ele sempre tem um plano de restauração.
Mordecai também desempenhou um papel fundamental nesse processo de restauração. Sua sabedoria e fidelidade a Deus foram cruciais para a mudança da situação. Em Ester, capítulo 10, versículo 3, vemos que Mordecai foi promovido a uma posição de grande honra. O rei Assuero lhe deu um lugar de autoridade e seu nome foi registrado nos anais do império. Isso é uma demonstração clara de como Deus honra aqueles que permanecem fiéis a Ele. Mesmo quando as coisas pareciam incertas, Mordecai nunca perdeu a fé. E ao final, ele foi exaltado como um exemplo de fidelidade e confiança em Deus. Agora, ao refletirmos sobre essa parte da história de Ester, precisamos olhar para nossas próprias vidas e perguntar: como estamos respondendo aos desafios que enfrentamos? Quando as coisas parecem impossíveis, estamos confiando em Deus para virar a situação a nosso favor ou estamos desanimando? Como Mordecai, podemos encontrar força em nossa fidelidade a Deus, sabendo que Ele nunca nos abandona, mesmo em meio à adversidade. Além disso, é essencial que, como Ester, estejamos dispostos a agir quando somos chamados, e isso exige coragem. Ester foi chamada para um momento específico, para salvar seu povo, e ela agiu com sabedoria e fé. Nós também somos chamados a agir em momentos cruciais, mas muitas vezes as circunstâncias podem nos fazer hesitar. No entanto, a história de Ester nos lembra que, com Deus, tudo é possível. Quando Ele nos chama, Ele também nos capacita. Deus também usa nossa posição para cumprir seus propósitos. Ester não estava em uma posição de poder porque ela fosse mais especial do que qualquer outra pessoa, mas porque Deus a colocou lá para realizar uma missão divina. Isso nos ensina que onde quer que estejamos, nossa vida tem um propósito, e Deus pode nos usar onde estamos para fazer uma diferença. Não importa qual seja a nossa situação, Deus pode nos levantar para fazer a sua vontade. Como Ester, podemos ser usados como instrumentos de transformação, trazendo esperança, libertação e restauração a outros. Ester também mostra o poder da ação coletiva. Quando ela decidiu agir, ela não o fez sozinha. Ela chamou seu povo a orar e jejuar com ela. A unidade do povo de Deus é essencial. E quando nos unimos em oração e fé, Deus age poderosamente. Em tempos de crise, a força da oração coletiva é algo que não podemos subestimar. Como igreja, como corpo de Cristo, devemos estar unidos para que possamos enfrentar qualquer batalha que surgir. Hoje, muitos de nós enfrentam desafios que parecem insuperáveis. Pode ser uma luta pessoal, uma dificuldade financeira, um problema de saúde ou um desafio em nossas relações. Mas como vimos na história de Ester, em momentos de crise, Deus pode intervir de maneira surpreendente. Ele pode virar a situação ao nosso favor e, assim como fez com os judeus, nos dar a vitória. É por isso que precisamos estar atentos ao mover de Deus em nossas vidas e dispostos a agir em fé. Eu quero que você reflita. Você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando a situação parece desesperadora? Você está disposto a agir em fé, como Ester, mesmo que isso signifique enfrentar grandes desafios? Se você está enfrentando uma situação difícil agora, eu quero que saiba que Deus está com você. Ele pode virar qualquer situação a seu favor. Como ele usou Ester para salvar o povo judeu, ele também pode usá-lo para trazer transformação em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Deixe-nos saber como você está sendo tocado por essa mensagem. Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se você ainda não se inscreveu no canal Orações para Sempre, aproveite para se inscrever agora. Estamos apenas começando a explorar como Deus age de maneiras poderosas em momentos cruciais. Chegamos a um ponto da história de Ester, onde já vimos o poder de Deus sendo manifestado de forma extraordinária. A salvação do povo judeu, a reversão do decreto de destruição e a elevação de Mordecai
São testemunhos claros de como Deus age de maneira soberana, mesmo nas situações mais difíceis. Porém, a história de Esther é muito mais do que apenas uma sequência de eventos. Ela é uma lição profunda sobre a fé, o propósito e a fidelidade de Deus, e como Ele usa pessoas dispostas a ser instrumentos em suas mãos para cumprir seus propósitos divinos. No livro de Esther, vemos o contraste entre as atitudes de Hamã, o inimigo do povo de Deus, e as atitudes de Esther. Hamã é um exemplo de como o orgulho e o egoísmo podem destruir uma pessoa. Ele era poderoso e influente, mas seu coração estava cheio de ódio e inveja. Ele estava disposto a destruir toda uma nação apenas porque um homem, Mordecai, não se curvava diante dele. A arrogância de Hamã o cegou para a verdade de que, no final, ele não estava no controle. Ele planejou a morte de Mordecai e do povo judeu, mas no final, ele foi derrotado pela própria trama que criou. Em contraste com Hamã, vemos Esther, uma mulher que, embora não tenha se exaltado, foi usada de maneira poderosa por Deus. Ela não era arrogante nem cheia de si, mas se colocou humildemente nas mãos de Deus, confiando que Ele a guiaria. Sua atitude de submissão a Deus, sua coragem e sabedoria não vieram de sua própria força, mas da confiança de que Deus estava no controle de sua vida. Ela sabia que sua posição não era um acaso, mas parte do plano divino de Deus para salvar seu povo. Isso nos ensina que a verdadeira grandeza vem da nossa disposição de servir e obedecer à vontade de Deus, e não de nossa própria força ou capacidade. Esther não fez tudo sozinha. Ela buscou ajuda, primeiramente de Deus, através da oração e do jejum. E depois contou com o apoio de seu povo, que se uniu em oração para que ela tivesse coragem e sabedoria. Deus usou essa união de fé para trazer a libertação ao povo judeu. Isso nos lembra que não devemos enfrentar nossos desafios sozinhos. A união em oração e a confiança em Deus são fundamentais para que possamos alcançar a vitória. Quando oramos uns pelos outros e buscamos a Deus em unidade, o poder de Deus é derramado de maneira poderosa. A história de Esther também nos mostra o valor de tomar decisões com base em princípios divinos e não apenas em circunstâncias externas. Esther tinha todo o direito de se preocupar com sua própria segurança. Ela sabia que, ao se apresentar diante do rei sem ser chamada, ela arriscava sua própria vida. No entanto, ela se colocou em uma posição de risco porque sabia que a causa que defendia era mais importante do que sua própria vida. Esse é um exemplo de coragem e de fé inabalável em Deus. Esther não buscava a sua própria glória, mas a salvação de seu povo. Ela entendeu que sua vida tinha um propósito divino. Muitas vezes, em nossas próprias vidas, enfrentamos situações onde precisamos escolher entre fazer o que é fácil ou fazer o que é certo. Podemos sentir medo, insegurança ou até mesmo resistência para tomar decisões difíceis. Porém, a história de Esther nos ensina que quando confiamos em Deus e fazemos as escolhas certas, Ele nos guiará, mesmo que o caminho pareça assustador ou desafiador. Quando nossa motivação é justa e está alinhada com a vontade de Deus, Ele nos dá coragem para fazer o que é certo. Ao refletirmos sobre o livro de Esther, somos desafiados a pensar sobre as nossas próprias vidas. Como estamos respondendo aos momentos cruciais que surgem em nosso caminho? Estamos vivendo com propósito, como Esther, ou estamos permitindo que o medo nos paralise? Estamos sendo fiéis em pequenas coisas, sabendo que isso nos prepara para os grandes momentos que Deus tem para nós? Deus pode nos usar em qualquer situação, assim como usou Esther. Se confiarmos em sua direção e estivermos dispostos a agir, Ele nos capacitará para enfrentar qualquer desafio. Outra lição que podemos tirar da história de Esther é o valor de sabermos esperar o tempo de Deus. Muitas vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo,
Mas a história de Esther nos mostra que, em muitos casos, Deus tem um plano perfeito que não se encaixa nas nossas expectativas imediatas. Esther poderia ter feito o pedido ao rei imediatamente após ser recebida com favor, mas ela esperou. Ela teve a sabedoria de esperar o momento certo, de preparar a situação e agir com estratégia. Essa paciência e sabedoria em esperar pelo momento certo de Deus é algo essencial para os cristãos. Deus sabe o momento exato para agir em nossas vidas. Ele não se atrasa e sua ação é sempre perfeita. Por isso, devemos confiar em seu timing e esperar com paciência. A paciência de Esther foi recompensada. Quando o momento certo chegou, o rei Assuero estendeu seu cetro para ela e ela pôde interceder pelo seu povo. Isso nos ensina que muitas vezes nossa confiança em Deus precisa ser acompanhada de paciência. Ele não nos abandona, mas às vezes é necessário esperar para que Ele prepare todas as coisas para o momento perfeito de sua ação. O que parece demorar muito tempo para nós é apenas parte do plano divino que Deus tem para nossas vidas. Esther, ao ser fiel e paciente, não só salvou seu povo, mas também deixou um legado duradouro. Ela se tornou uma heroína, não porque buscou sua própria glória, mas porque buscou a salvação do seu povo, colocando sua vida nas mãos de Deus. Ela nos ensina que, quando colocamos os interesses de Deus e dos outros acima dos nossos, Deus nos honra e nos usa de maneiras incríveis. Agora, eu quero que você se pergunte: como posso aplicar os princípios de Esther em minha vida? Em que áreas você precisa confiar mais em Deus, mesmo que o caminho pareça difícil ou arriscado? Como podemos ser instrumentos de mudança e restauração, assim como Esther foi? Eu quero ouvir de você. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você ainda não se inscreveu no canal Orações para Sempre, inscreva-se agora. Temos muito mais para compartilhar com você. Não se esqueça de dar like no vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos. O que Deus fez por Esther, Ele pode fazer por você também. A história de Esther continua a revelar poderosos ensinamentos para nossas vidas. E a cada novo capítulo que exploramos, ficamos mais impressionados com a maneira extraordinária como Deus atua nas situações mais improváveis. Através da vida de Esther, somos lembrados de que Deus tem um plano para cada um de nós, mesmo quando as circunstâncias parecem opostas ou quando a jornada parece difícil. Nesta parte da história, refletiremos sobre como Deus usa momentos de adversidade para revelar sua soberania e como Ele prepara seus filhos para cumprir seu propósito, mesmo que isso envolva desafios. Quando pensamos sobre Esther, não podemos deixar de notar como ela, uma mulher que inicialmente parecia insignificante no contexto do grande Império Persa, foi chamada para um papel crucial na história. Sua jornada nos ensina que, independentemente de nossa posição, Deus pode nos usar para algo grande. Não importa onde estamos ou o que fazemos, se Deus nos escolhe para uma missão, Ele nos capacitará. Esther não foi escolhida por sua força ou posição social, mas por sua disposição de confiar em Deus. Ela era uma mulher comum, mas com uma fé incomum. Este ponto nos leva a refletir sobre a nossa própria vida. Como podemos confiar mais em Deus, mesmo quando nossa situação parece pequena ou sem importância? Quando Esther foi escolhida para se tornar rainha, ela não sabia que seu propósito era salvar um povo. Ela simplesmente obedeceu à liderança de Deus, e no momento certo, Ele usou sua posição para cumprir seu plano divino. Às vezes, podemos nos sentir inseguros em relação à nossa vida ou nossa missão. Mas assim como Esther, podemos confiar que Deus tem um propósito maior para nós. Ele nos coloca onde precisamos estar para cumprir sua vontade. Ao refletir sobre o papel de Esther e o impacto de suas ações, também nos lembramos do poder de se levantar em momentos cruciais. Esther não hesitou em tomar a decisão de ir ao rei, apesar do risco de perder a vida.
Ela sabia que sua missão era vital para o povo judeu e, com coragem, ela tomou a ação necessária. Esse momento de coragem nos desafia a agir também. Quantas vezes nos encontramos em situações onde sabemos que algo precisa ser feito, mas hesitamos devido ao medo ou à incerteza? O exemplo de Esther nos ensina que quando confiamos em Deus e agimos com coragem, Ele nos dá a vitória. Esther também nos ensina a importância de ser estratégica e sábia nas decisões que tomamos. Quando ela se preparou para se apresentar diante do rei, ela não o fez de forma impulsiva. Ela planejou e teve sabedoria ao escolher o momento certo. Ela preparou um banquete e, de maneira cuidadosa, fez seu pedido ao rei, revelando sua verdadeira intenção. A sabedoria de Esther em sua abordagem nos ensina que, em momentos de decisão, precisamos buscar a direção de Deus e agir com discernimento. Quando Deus nos chama a agir, Ele também nos dá sabedoria para saber como agir de maneira eficaz. Esther não apenas tomou ação por si mesma, mas ela também contou com o apoio da sua comunidade. Ela pediu a Mordecai que reunisse o povo e jejuasse por ela. A oração e o jejum foram fundamentais para que ela pudesse ter sabedoria e coragem para enfrentar o desafio que tinha pela frente. Aqui vemos a importância da oração coletiva. Muitas vezes em nossa vida, podemos enfrentar situações que exigem mais do que nossa força individual. É nesses momentos que a oração coletiva e a unidade da igreja tornam-se fundamentais. O poder da oração de um grupo de pessoas unidas pela mesma causa é imensurável. Esther sabia que ela não podia enfrentar sozinha o poder do rei Assuero e de Amã, mas confiava que, quando o povo se unisse em oração, Deus responderia. O poder da oração e do jejum nos ensina também que, em tempos de necessidade, devemos nos humilhar diante de Deus, reconhecendo nossa dependência dEle. Quando enfrentamos batalhas em nossas vidas, seja na saúde, na família ou no trabalho, o jejum e a oração nos conectam com o poder de Deus e nos fortalecem para superar as dificuldades. Como Esther, devemos aprender a buscar a orientação de Deus em momentos cruciais, buscando seu auxílio e a sua sabedoria para que possamos tomar as decisões certas. A história de Esther também nos desafia a refletir sobre nossa disposição de fazer o que é certo, mesmo quando a situação parece arriscada. Quando Esther entrou diante do rei, ela sabia que estava desobedecendo uma lei do império, que estipulava que ninguém deveria se apresentar diante do rei sem ser convocado. No entanto, ela confiava que, se fosse a vontade de Deus, Ele interviria em favor dela. Isso nos ensina que, em nossa caminhada cristã, muitas vezes seremos chamados a tomar decisões que podem ir contra a correnteza do que o mundo considera certo ou aceitável. Mas a fidelidade a Deus deve ser nossa prioridade e devemos confiar que Ele estará conosco, como esteve com Esther. Além disso, a história de Esther nos ensina sobre a luta espiritual. Embora a batalha de Esther fosse contra um inimigo físico, como Amã, sua luta espiritual era muito maior. Ela sabia que o plano de Deus precisava ser cumprido e ela confiava que Deus estaria com ela a cada passo. Nós também enfrentamos batalhas espirituais em nossas vidas. Muitas vezes, os desafios que enfrentamos não são visíveis aos nossos olhos, mas são espirituais. A história de Esther nos lembra que, quando enfrentamos qualquer tipo de luta, devemos confiar que Deus é maior do que qualquer adversário. Ele é fiel para nos dar a vitória. Enquanto refletimos sobre as lições de Esther, é importante pensarmos como podemos aplicar esses princípios em nossa própria vida. Estamos dispostos a agir com coragem, sabedoria e fé, assim como Esther fez? Estamos buscando a direção de Deus em momentos de decisão e confiando em sua providência? Estamos dispostos a orar e jejuar, buscando a intervenção divina para nossas vidas?
como podemos ser instrumentos de restauração e libertação em nossas próprias circunstâncias. Eu quero que você leve essas perguntas a seu coração. Enquanto você medita sobre elas, lembre-se de que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele pode agir da mesma maneira poderosa em nossas vidas, assim como fez na vida de Esther. Deus está preparando você para momentos cruciais, e Ele te capacitará para cumprir seu propósito. Se você está sendo tocado por essa mensagem, deixe-nos saber nos comentários. Compartilhe como Deus tem falado ao seu coração. E não se esqueça de se inscrever no canal Orações para Sempre, para que possamos continuar juntos nessa jornada de fé e crescimento espiritual. Ao seguirmos com a história de Esther, estamos nos aproximando de um ponto crucial da narrativa, onde as ações dessa mulher de fé se tornam ainda mais determinantes para o destino de seu povo. À medida que ela toma decisões corajosas e se submete à vontade de Deus, vemos como a confiança inabalável no Senhor pode transformar situações aparentemente sem esperança em vitórias poderosas. Neste momento da história, não é apenas o povo judeu que está em perigo, mas também a própria vida de Esther. Mas como veremos, a soberania de Deus está em ação em cada detalhe, e Ele está prestes a usar Esther de maneira extraordinária para trazer libertação. O capítulo em que Esther revela sua verdadeira identidade ao rei Assuero é um dos momentos mais tensos e decisivos da narrativa. Esther, com uma coragem sobrenatural, arrisca sua vida para interceder pelo seu povo. O rei, ao ouvir a revelação de Esther, fica profundamente tocado e decide ajudá-la. O que nos ensina esse momento? Primeiramente, que a coragem de falar a verdade, mesmo em face do perigo, pode trazer resultados além do que imaginamos. O rei, que antes não sabia quem Esther realmente era, agora compreende a gravidade da situação e se prontifica a agir. Aqui, vemos como Deus prepara o coração das pessoas para agir em favor de seus filhos. O fato de o rei Assuero se dispor a salvar o povo judeu não é mera coincidência. Deus estava tocando o coração do rei, mesmo sem ele saber. Deus pode mover os corações de líderes e governantes em favor do seu povo. E isso nos lembra de que, em momentos de crise, devemos confiar que Deus tem o controle sobre todas as coisas, incluindo as pessoas que estão em posições de autoridade. Ele pode mover corações e mudar o curso dos acontecimentos para cumprir seus propósitos. Mas a história de Esther não seria completa sem a derrota de Amã, o principal antagonista que, com seu orgulho e sua crueldade, planejou a destruição de um povo inocente. Amã, que parecia invencível, foi derrotado por uma reviravolta extraordinária. O próprio plano que ele arquitetou para a destruição de Mordecai e do povo judeu foi usado contra ele. O rei Assuero, ao descobrir a maldade de Amã, ordenou sua execução, e Mordecai, a quem Amã tanto odiava, foi exaltado em seu lugar. Essa virada na história nos ensina que Deus pode reverter qualquer situação, não importa quão sombria ela pareça. Os planos de Amã, que pareciam imbatíveis, foram frustrados porque Deus estava no controle. O orgulho e a arrogância de Amã, que o levaram a tentar destruir seu próprio inimigo, se voltaram contra ele. Este é um lembrete poderoso de que Deus resiste aos soberbos e exalta os humildes. O próprio Jesus nos ensina, em Mateus capítulo 23, versículo 12, que quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Amã, com sua tentativa de exaltá-lo mesmo à custa da morte de Mordecai e dos judeus, foi humilhado de forma definitiva. Neste ponto da história, vemos também que a justiça de Deus não falha. Embora o mal pareça prosperar por algum tempo e os planos malignos pareçam estar se realizando, a verdade sempre prevalecerá no final. A Bíblia nos ensina que Deus é justo e que Ele não deixa os ímpios sem a devida recompensa.
Em Romanos capítulo 12, versículo 19, somos lembrados de que a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. O caso de Amã nos lembra que, mesmo que o mal nos atinja, devemos confiar que Deus fará a justiça. Não precisamos lutar nossas próprias batalhas de vingança. Deus tomará a frente e trará a restauração. Enquanto refletimos sobre essas lições, precisamos também aplicar esses princípios à nossa vida. Em primeiro lugar, quando somos desafiados a tomar decisões difíceis, como Ester, devemos confiar em Deus, mesmo que o preço da obediência pareça alto. Ester não tinha garantias de que o rei a receberia favoravelmente ou que ela sobreviveria à sua intervenção. Ela não sabia qual seria o resultado imediato de sua coragem, mas sabia que sua obediência a Deus era mais importante do que sua própria segurança. Da mesma forma, em nossa vida cristã, muitas vezes enfrentamos momentos em que precisamos confiar em Deus sem saber como as coisas vão se resolver. Porém, a história de Ester nos ensina que, quando seguimos a vontade de Deus, Ele estará conosco, não importa a situação. Outro ponto fundamental é a importância da oração e do jejum. Ester não enfrentou a crise sozinha. Ela se uniu ao povo para buscar a intervenção divina. Quando enfrentamos lutas em nossas vidas, é vital nos cercarmos de pessoas de fé e orarmos juntos. A oração coletiva tem um poder tremendo, pois nos fortalece e nos une na fé. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus promete: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus responde às orações feitas em unidade, e Ele pode trazer cura, restauração e libertação quando nos voltamos para Ele com um coração humilde. Ao contemplarmos a derrota de Ramã, também podemos refletir sobre o fato de que Deus vê a maldade que muitas vezes permanece oculta aos nossos olhos. Mesmo que o mal pareça prosperar temporariamente, Deus não deixa os planos do inimigo prevalecerem para sempre. Em nossas próprias vidas, podemos enfrentar pessoas ou situações que nos atacam injustamente, mas podemos ter a certeza de que Deus está vendo e que Ele tomará providência. Devemos confiar que Ele agirá a seu tempo e trará a justiça necessária. Assim como Mordecai foi exaltado e recebeu honra após a queda de Amã, também podemos confiar que Deus, ao final de nossas lutas, nos exaltará. A fidelidade a Deus será recompensada. Isso não significa que enfrentaremos uma vida sem desafios, mas que, em meio às dificuldades, podemos ter a certeza de que Deus está trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. Como você tem lidado com as dificuldades e adversidades em sua vida? Você tem buscado agir com coragem, como Ester, e confiar no poder de Deus para reverter situações difíceis? Quero convidá-lo a refletir sobre isso. E se você sentiu que Deus está falando ao seu coração, compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Nossa jornada pela história de Ester, nos aproximamos de um momento de grande celebração e vitória, onde vemos o resultado de toda a fidelidade, coragem e oração que marcaram essa narrativa. Quando o rei Assuero tomou a decisão de exaltar Mordecai e garantir a segurança do povo judeu, a obra de Deus em sua vida e na vida de Ester foi completada. A grande reviravolta estava prestes a acontecer, e todo o mal planejado contra os judeus seria desfeito. Neste momento, é importante refletirmos sobre a restauração que Deus traz em nossas vidas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Ester, com coragem e sabedoria, havia cumprido o seu papel. Ela arriscou sua vida por algo muito maior do que ela mesma. Em seus momentos de oração e jejum, ela entregou seu futuro nas mãos de Deus, confiando que Ele a guiaria para a vitória. A confiança de Ester nos ensina que a nossa segurança não depende das circunstâncias visíveis, mas na confiança inabalável em Deus.
Quando agimos de acordo com a sua vontade, podemos ter a certeza de que Ele nos guiará em direção à vitória, mesmo quando os obstáculos parecerem insuperáveis. Neste momento da história, vemos que Deus tem uma maneira única de transformar situações de desespero em momentos de celebração. Após a queda de Ramã e a salvação do povo judeu, uma grande festa é instituída para celebrar a vitória sobre os inimigos. O dia de Purim, como ficou conhecido, é um lembrete anual da intervenção divina em favor de seu povo. Esse dia de celebração, que se tornou um feriado importante no calendário judaico, é uma demonstração do poder de Deus para reverter situações adversas e trazer alegria onde havia tristeza. A história de Esther nos ensina que Deus é capaz de transformar qualquer situação de escuridão em luz. O povo judeu, que estava prestes a ser exterminado, agora se encontra livre, graças à intervenção de Deus. Esse é um princípio que podemos aplicar diretamente em nossas vidas. Quando enfrentamos momentos de sofrimento, seja por causa de dificuldades pessoais, emocionais ou espirituais, precisamos lembrar que, como no caso de Esther, Deus pode transformar o caos em ordem e a tristeza em alegria. No entanto, a vitória de Esther e dos judeus não foi apenas uma questão de transformação de circunstâncias. Ela também envolveu uma restauração do povo, uma renovação da fé e da confiança em Deus. A partir do momento da salvação, o povo judeu celebrou com alegria e gratidão, reconhecendo o poder de Deus em suas vidas. Este momento de renovação espiritual é fundamental, pois nos lembra que as vitórias de Deus não são apenas físicas ou materiais, mas também espirituais. Quando Deus nos dá vitória, Ele também restaura nossa esperança e nos lembra de sua fidelidade. Em nossas próprias vidas, quando Deus nos dá a vitória, precisamos lembrar de celebrar com um coração grato e de renovar nossa fé nele. A celebração de Purim não era apenas uma festa, mas também uma oportunidade de renovar a confiança em Deus e de lembrar das maravilhas que Ele havia feito. O povo judeu não se esqueceu de que a salvação veio por meio da intervenção divina e da obediência de Esther. Assim, em momentos de vitória, somos chamados a louvar a Deus, a renovar nossa fé e a compartilhar a boa notícia de sua fidelidade. O exemplo de Esther também nos ensina sobre a importância de reconhecer e honrar a quem Deus usou para nos abençoar. Mordecai, que havia sido o guia espiritual de Esther, e Esther, que tomou a frente e intercedeu pelo povo. Ambos foram exaltados e reconhecidos por sua coragem e fidelidade. O reconhecimento do valor de Mordecai e Esther demonstra que quando somos fiéis ao chamado de Deus, Ele nos exalta, não para nossa própria glória, mas para a glória dele. Deus usou essas duas pessoas para trazer libertação ao seu povo, e o reconhecimento público do seu valor foi uma maneira de honrar o trabalho de Deus através deles. Como é importante em nossa vida cristã reconhecer e honrar aqueles que Deus coloca em nosso caminho para nos ajudar em nossa jornada. Muitos de nós têm pessoas que nos guiavam espiritualmente, como Mordecai fez com Esther. Devemos lembrar de expressar nossa gratidão e reconhecimento por aqueles que nos apoiam em nossa caminhada de fé, porque Deus usa essas pessoas como instrumentos para o seu propósito. Outro ponto importante da história de Esther é que, mesmo após a vitória, o povo judeu continuou a viver com um senso de responsabilidade. Eles não esqueceram o que Deus havia feito por eles. A celebração de Purim tornou-se um lembrete constante do poder de Deus, mas também um chamado à ação contínua. Eles não se contentaram com a salvação recebida. Eles foram chamados a manter a unidade e a santidade como povo de Deus. O mesmo se aplica a nós. Após experimentar a vitória e a salvação em Cristo, somos chamados a viver uma vida de gratidão, fidelidade e responsabilidade. A salvação não é o fim da jornada, mas o começo de uma vida transformada em Cristo.
Quando refletimos sobre a vida de Ester e os eventos que se seguiram à sua ousadia e obediência, podemos aprender valiosas lições sobre como lidar com os desafios da vida. Em momentos de crise, devemos ser como Ester, dispostos a agir com coragem, confiar em Deus e interceder pelo nosso povo e pelas pessoas ao nosso redor. Mesmo quando as circunstâncias parecem estar contra nós, Deus está no controle e Ele pode usar qualquer situação para cumprir seus propósitos. Além disso, precisamos lembrar que Deus não trabalha apenas em nosso benefício individual, mas também para o bem de sua igreja e do seu povo. Ester não lutou apenas por sua própria salvação, mas pela salvação de toda uma nação. Em nossas próprias vidas, somos chamados a olhar além de nossas necessidades pessoais e a interceder pela salvação e pelo bem-estar de nossa comunidade, de nossa igreja e do nosso país. Como você tem vivido sua fé diante das adversidades? Tem buscado agir com coragem e fé, como Ester? Está disposto a se levantar por aqueles que precisam de ajuda, mesmo quando isso parece arriscado? Deus está chamando você para cumprir seu propósito, e como Ester, você pode ser um instrumento de libertação para outros. À medida que avançamos para o final da história de Ester, vemos um desenlace repleto de lições e bênçãos espirituais. O povo judeu, que esteve à beira da destruição, agora desfruta de liberdade e proteção. Ester, ao lado de Mordecai, não apenas salvou a nação, mas também restaurou a esperança e a confiança no poder de Deus. O que mais podemos aprender com essa história tão rica? Como podemos aplicar essas verdades em nossas próprias vidas, hoje, quando enfrentamos momentos de crise e desafios aparentemente sem solução? Uma das lições mais profundas que a história de Ester nos ensina é sobre a providência divina. Em todo o desenrolar dessa narrativa, vemos claramente como Deus esteve trabalhando em silêncio nos bastidores para garantir que seus planos se cumprissem. Desde a escolha de Ester como rainha até a reversão dos planos malignos de Amã, cada detalhe foi cuidadosamente orquestrado por Deus, mesmo quando os personagens da história não podiam ver claramente como tudo se encaixava. A providência de Deus é muitas vezes invisível aos nossos olhos, mas sempre está em ação, guiando-nos para o cumprimento de seus propósitos. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas. Muitas vezes, enfrentamos situações difíceis e não compreendemos por que as coisas acontecem da maneira que acontecem. Podemos nos perguntar por que, em determinados momentos, Deus parece distante ou silencioso. Mas a história de Ester nos ensina que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não vemos seus planos sendo executados de imediato. Ele pode usar circunstâncias que parecem desfavoráveis para preparar o caminho para nossa salvação e para o cumprimento de sua vontade. Ester, em sua coragem, confiou em Deus, mesmo quando não sabia exatamente como as coisas iriam se desenrolar. Ela se dispôs a ser um instrumento de Deus, e essa disposição foi fundamental para a vitória que se seguiu. Muitas vezes, a obediência e a disposição para fazer o que é certo, mesmo diante do medo ou da incerteza, são os passos que Deus usa para abrir portas para a sua intervenção. A confiança inabalável de Ester em Deus foi o que permitiu a restauração do povo judeu, e ela é um exemplo poderoso de fé em ação. Outro aspecto importante da história de Ester é o poder da oração e do jejum. Antes de tomar qualquer ação, Ester convocou o povo a jejuar e orar, buscando a direção de Deus. Ela sabia que sem a intervenção divina, todo o plano poderia falhar. A oração é a chave para conectarmos nossa vida à vontade de Deus, para buscarmos sua sabedoria e para pedirmos sua intervenção em momentos de crise. Quando nos encontramos em situações desafiadoras, devemos lembrar que a oração é um poderoso meio de nos alinharmos com o plano de Deus e de recebermos sua direção. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus nos lembra: "Pedi e vos será dado,
Buscai e achareis, batei e a porta será aberta. Quando oramos com fé e humildade, o jejum, Deus como parte desse processo, é um sinal de humildade diante de Deus, de nossa dependência total dele. Ele nos ajuda a focar nossa atenção em Deus e em seu plano, além de ser uma prática de disciplina espiritual. Esther, ao convocar o jejum, sabia que não havia nada que ela ou qualquer outro ser humano pudesse fazer sem a ajuda de Deus. Esse ato de humildade e busca fervorosa é um exemplo para nós hoje, lembrando-nos de que não devemos confiar em nossas próprias forças, mas sempre depender da direção divina para tudo o que fazemos. Quando olhamos para o final da história, vemos que a vitória do povo judeu não foi apenas uma mudança nas circunstâncias externas, mas também uma transformação interna. O povo judeu, que estava marcado pelo medo e pela desesperança, agora celebrava sua salvação com grande alegria e gratidão. O dia de Purim tornou-se um dia de celebração não apenas pela libertação física, mas pela renovação espiritual. O reconhecimento de Deus como o autor da salvação trouxe um novo fervor à vida espiritual do povo. Eles se reuniram para adorar, para agradecer e para se lembrar do poder de Deus em suas vidas. Isso é algo que devemos refletir em nossas próprias vidas. Quando passamos por momentos de dificuldade, nossa fé muitas vezes é testada. Mas é importante lembrar que, além de restaurar nossas circunstâncias, Deus deseja renovar nossa confiança nele. A verdadeira vitória não é apenas sobre os problemas externos, mas sobre a nossa transformação interna, a mudança de coração, o fortalecimento da fé e a maior proximidade com Deus. O povo judeu, ao celebrar Purim, também celebrava a renovação de sua fé e a confiança em Deus como o provedor de sua salvação. Em nossa vida cristã, também devemos buscar essa transformação contínua. Não devemos nos contentar com a vitória momentânea, mas buscar viver em constante renovação espiritual, onde nossa fé em Deus se torna mais forte a cada dia. A cada vitória, devemos nos lembrar de quem é o autor da nossa salvação e reconhecer sua mão poderosa em tudo o que fazemos. Não importa o quão difíceis sejam as lutas que enfrentamos, a vitória de Deus é sempre completa e sua fidelidade nunca falha. Uma última lição que a história de Esther nos ensina é sobre o valor da intercessão. Esther não lutou apenas pela sua própria salvação, mas também intercedeu pelos outros. Ela agiu em favor do seu povo, colocando sua própria vida em risco. Esse é o tipo de coração que Deus deseja ver em nós. Um coração disposto a se sacrificar em favor dos outros. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, somos instruídos a exortar antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. A intercessão é uma forma poderosa de se colocar na brecha pelos outros, buscando a misericórdia de Deus em favor daqueles que precisam. Se você está passando por um momento difícil em sua vida ou conhece alguém que precisa de ajuda, a intercessão é uma ferramenta poderosa. Podemos orar uns pelos outros, confiando que Deus ouvirá e responderá nossas orações. Como Esther, podemos ser usados por Deus para trazer transformação e salvação para aqueles ao nosso redor. À medida que concluímos nossa reflexão sobre a história de Esther, lembre-se de que Deus pode usá-lo de maneira poderosa, assim como usou Esther. Ele pode usar suas circunstâncias, sua coragem e sua fé para trazer libertação a outros. Você está disposto a confiar em Deus, como Esther fez, para ser um instrumento de mudança em um momento crucial? Se sim, compartilhe nos comentários suas reflexões ou pedidos de oração. Chegamos ao final da nossa jornada pela história de Esther, uma história de coragem, fé e vitória que nos ensina lições valiosas para a nossa vida cristã. Ao longo das últimas partes, vimos como Deus usou Esther em um momento crucial para salvar seu povo,
transformando uma situação de destruição iminente em uma grande celebração de liberdade e gratidão. Agora, ao concluirmos essa reflexão, vamos pensar sobre como essas lições se aplicam diretamente a nós hoje. A história de Esther nos desafia a viver com coragem, mesmo diante dos maiores desafios. Esther foi chamada para um propósito grande e divino, e mesmo com o medo e as adversidades que enfrentou, ela decidiu confiar em Deus e agir em obediência. Ela nos ensina que, às vezes, a resposta para nossos maiores problemas está em nos colocarmos nas mãos de Deus, dispostos a ser usados por Ele, independentemente das circunstâncias. Como Esther, nós também fomos chamados para agir em momentos cruciais, para cumprir a vontade de Deus, mesmo quando não sabemos exatamente o que o futuro nos reserva. Às vezes, sentimos que não estamos à altura da tarefa, que somos pequenos demais, fracos demais, ou que nossas ações não farão diferença. Mas Esther nos mostra que quando estamos dispostos a obedecer a Deus e confiar nele, Ele usa nossas ações de maneira poderosa. Não importa se estamos em uma posição de visibilidade ou em um lugar de aparente anonimato. O que importa é nossa disposição de servir a Deus e confiar que Ele usará nossa obediência para cumprir seus propósitos. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, Paulo nos lembra que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios e as coisas fracas para confundir as fortes. Portanto, não permita que as dúvidas ou inseguranças o impeçam de agir conforme o chamado de Deus. Ele pode usar você, assim como usou Esther, para algo grandioso. Sua vida tem um propósito eterno e, ao se colocar à disposição de Deus, você estará contribuindo para o cumprimento de seus planos, que são sempre maiores do que podemos imaginar. Deus usa momentos de crise para moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé, nos chamando a agir com coragem e confiança em sua provisão. A história de Esther também nos ensina sobre o poder da oração e do jejum. Esther, junto com os judeus, jejuou e orou antes de tomar qualquer ação decisiva. Ela sabia que a intervenção divina era essencial para que os planos se concretizassem. Assim como Esther, somos chamados a orar e jejuar em busca da orientação de Deus, especialmente em momentos de incerteza ou dificuldades. A oração nos conecta com o coração de Deus, alinhando nossos desejos com os dele e nos capacitando a agir conforme sua vontade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, somos lembrados a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentemos nossos pedidos a Deus. O jejum, embora muitas vezes não compreendido plenamente, é uma prática poderosa que nos ajuda a focar mais intensamente na vontade de Deus. Ao abdicarmos das nossas próprias necessidades e desejos temporais, demonstramos nossa dependência total de Deus. Assim como Esther, podemos buscar a Deus de todo o coração, confiando que Ele nos dará a sabedoria necessária para tomar as decisões certas. Outro aspecto fundamental da história de Esther é a importância de viver com gratidão e de celebrar as vitórias de Deus. O dia de Purim foi um momento de grande celebração e adoração, onde o povo judeu se reuniu para agradecer a Deus pela sua salvação. Purim não foi apenas uma celebração da libertação física, mas também um momento de renovar a fé em Deus e de reconhecer sua fidelidade. A vitória de Deus não deve ser vista apenas como uma solução para um problema imediato, mas como um lembrete contínuo de sua presença, poder e amor em nossas vidas. Nós, como cristãos, também somos chamados a celebrar as vitórias de Deus em nossa vida. Cada bênção, cada vitória, cada resposta à oração deve ser motivo de gratidão e louvor. Quando fazemos isso, não apenas reconhecemos o que Deus fez, mas também afirmamos nossa confiança de que Ele continuará sendo fiel em todas as áreas de nossas vidas.
Salmos capítulo 9, versículo 1 nos ensina: louvarei ao Senhor de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Nossa gratidão é uma forma de adoração, e ao celebrar as vitórias de Deus, estamos proclamando sua bondade ao mundo. E ao final de toda essa história, é importante refletirmos sobre a nossa própria jornada de fé. Como você tem vivido a sua vida cristã? Tem se colocado à disposição de Deus para ser usado em momentos cruciais? Tem buscado sua orientação através da oração e do jejum? Tem vivido com gratidão, reconhecendo as vitórias de Deus em sua vida? Como Esther, você também foi chamado para um propósito divino e Deus pode usá-lo de maneira poderosa, mesmo em meio às dificuldades. Eu gostaria de fazer um apelo especial agora, para que você aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você ainda não fez essa decisão ou se sente distante de Deus, agora é o momento perfeito para se entregar a Ele. Ele é a nossa verdadeira fonte de salvação. E assim como Ele usou Esther para salvar o seu povo, Ele pode transformar sua vida, trazendo perdão, restauração e nova vida. Se você tomou a decisão de aceitar Jesus, ou se deseja compartilhar um pedido de oração, deixe um comentário abaixo. Também peço que coloque seu nome para que possamos incluir você em nossa corrente de oração. Juntos, oraremos pela sua vida, pela sua família e por todos os seus desafios. E antes de concluirmos, convido você a orar comigo o Pai Nosso, como um momento de entrega total ao Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Orações para Sempre, deixar o seu like, comentar e compartilhar com outras pessoas. Também vou deixar para você 2 vídeos relacionados na tela final, que podem abençoar ainda mais sua vida e ajudá-lo a crescer em sua caminhada com Deus. Deus abençoe poderosamente sua vida e que Ele continue a usá-lo para cumprir seus planos maravilhosos em sua vida. Nos vemos em breve.